Peça a Deus assim: Senhor, nesse ano eu quero que o Senhor me dê estratégia para vencer todos os problemas que surgirem no meu caminho. Quando a gente olha problemas que nós criamos, nós podemos nos lembrar de Josafá. Josafá criou um problema para ele, fez uma aliança que não devia, pagou caro. Deus teve que socorrer. Jonas criou um problema para ele mesmo. Deus disse assim: ó, vai para Nínive. O cara falou: vou para Tarsis. Arrumou problema para a cabeça dele. O Pedro negou Jesus, arrumou problema para a cabeça dele. Então nós criamos nossos problemas. Problema que os outros criam. Você olha para a Bíblia, você vê Paulo. Tinha um Demas lá, que a hora que ele mais precisava, amou mais ao mundo e foi embora. Tinha um Emineu e Alexandre que falou assim: ó, esses dois me criaram tanto problema que eu entreguei eles para o capeta. A senhora está louca, pastor? Então não, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Não é? Tem gente que cria problema. E tem os problemas inesperados. Nós tivemos o naufrágio de Paulo, ele não esperava. Nós tivemos a enfermidade de Jó, o Jó não esperava. Tem os problemas inesperados enquanto você viver aqui. E quando a gente olha para a Bíblia, queridos, a Bíblia é o perfeito manual de gerenciamento de conflito. Hoje, o que está dando ibope, gerencie os seus conflitos, aprenda a lidar com as suas emoções, gestão de emoção. E aí tem gente que acredita que no final de semana vai conseguir. Não vai não, irmão. É um processo. É uma caminhada, e o Espírito Santo vai nos capacitando. Então abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 25, e eu quero falar de uma mulher extraordinária. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós enfrentaremos problema. O diferencial é como eu gerencio, como eu lido com as minhas emoções e os meus sentimentos, que são coisas totalmente diferentes, diante dos problemas. Problemas você vai ter. E as pessoas vão causar problema para você. E problemas inesperados virão. Mas a diferença é como você e eu lidaremos. Então vamos lá. O livro de Samuel, capítulo 25, aquela versão que eu pedi aí, o verso 17. Olha só, eu vou contextualizar você, fica tranquilo. Diz assim: pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. E a Bíblia Mensagem tem uma versão muito maravilhosa que eu quero ler para você, que eu gostei muito. Ela diz bem assim na Bíblia Mensagem, ó: faça alguma coisa logo, pois algo ruim vai acontecer ao nosso Senhor, que é o nosso patrão, e todos nós. Ninguém consegue convencê-lo, ele é intratável. De quem que a senhora está falando, pastora? Presta atenção, eu estou falando de uma mulher chamada Abigail. Presta atenção aqui, para você compreender. Em nenhum momento você vai ouvir dizendo assim: Abigail era uma mulher cheia de Deus, profeta na terra. Não. O que é que nos leva a entender de que Abigail era uma mulher direcionada por Deus? São exatamente as atitudes que elas têm diante do problema. Queridas, vocês que estão no sol, se quiser mudar, fiquem à vontade, tá? Porque o sol vai incomodando, faz bem, mas incomoda por muito tempo. Então o que nos leva a entender que Abigail era uma mulher direcionada por Deus são as atitudes que ela tem diante dos problemas. Deixa eu te contextualizar. Nesse capítulo 25, nós temos alguns personagens. Nós temos Nabal, nós temos os funcionários do Nabal, nós temos Abigail, que era a esposa do Nabal, nós temos Davi, o futuro rei de Israel, e nós temos os funcionários de Davi. Nesse contexto, veja bem, o profeta Samuel havia morrido. O povo estava sofrendo, chorando, porque o maior profeta havia morrido. E Davi tinha um valor afetivo muito grande por Samuel, porque Samuel foi o canal que Deus usou para tirar o Davi de trás do rebanho de ovelhas. Imagine você esquecido, alguém lembra de você e fala: chama aquele lá, porque aquele lá Deus tem uma promessa e eu vou ungir ele a rei hoje.
Então havia uma ligação afetiva e espiritual entre Davi e Samuel. Então era um momento de choro, era um momento de lágrima, era um momento de dor. Davi então pega o seu rebanho e vai para o deserto, para cuidar o deserto de Parã, para ficar com as ovelhas, porque ele ainda não era rei. Ele tinha sido ungido, mas Saul ainda estava vivo. Eu estou te contextualizando. Fica ligado porque meu raciocínio é rápido, senão você não vai entender a palavra. E ele estava lá no deserto. E quando ele estava lá no deserto, pastoreando aquelas ovelhas, ele se lembrou que ali perto, tinha um homem que morava ali, que era rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, era um homem de muito dinheiro. E ele se lembrou que quando ele estava no deserto pastoreando o rebanho, também havia rebanho ali em Carmelo, daquele senhor que era rico. Ele pensou consigo, nós já estivemos aqui no deserto cuidando de ovelhas, eles cuidando das ovelhas do Senhor deles, e os meus homens cuidando das ovelhas aqui. E aí ele diz assim, poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, nós somos bons, pode ler o capítulo, nós somos bons para eles, nós levantamos muro para protegê-los. E aí ele diz assim, ele pegou uma comitiva e falou assim, vai lá na casa do Nabal e fala para eles mandar suprimento para nós. Estou parafraseando o texto, para ele mandar suprimento para nós, porque nós estamos aqui no deserto, tem esses homens aqui, estão precisando de comida, tem necessidade, vai lá e diga assim, e fez um discurso maravilhoso, mas não adianta discurso maravilhoso para gente ignorante. Pronto, falei, e Deus está pegando alguém. Maravilhoso para o Nabal. Aí o Nabal olha para aquele homem e fala assim, Davi? Quem é o Davi? Não conheço. Quem sabe ele é um desertor, porque hoje tem muita gente que deserta do seu senhor e fica falando que é alguém importante. Esse é o contexto dessa situação. E um funcionário do Nabal ouviu essa conversa. Ele ouviu essa conversa, e eu já estou pregando, tá? E ele correu falar para a patroa. E aí esse texto que nós lemos ali, ó. Ele chega correndo e fala assim, deixa eu, por favor, me libera aí a licença poética, tá? Lembrei da aula de português. Abigail, você não sabe uma coisa. Nós estamos com um problemão para resolver. Você pensa logo e você resolve o que você vai fazer. Porque se você não resolver, vai acontecer um desastre para o nosso patrão, para o Nabal. E para a família dele, e para você, e para todo mundo. Então você resolve, porque o Nabal, o texto que eu li na Bíblia, a mensagem, diz ele é intratável. Tem uma outra versão que diz ele é insensível. Ninguém consegue falar com ele. Olha, está aqui o problema. Se vira, como diz o pastor Jair. E isso me fascina. Tem um problema no meio do caminho da Abigail. 2021 ou 2021, você encontrará muitos problemas no seu caminho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que criou esse problema aqui? Foi o Nabal. Porque quando ele ouve o pedido de Davi, ele simplesmente faz desdém ao futuro rei. E os moços de Davi voltam para Davi e contam a história igualzinho Nabal tinha falado. Ele disse que não vai dar, ele disse que não te conhece, que você é um possível desertor, ele não quer nem saber de você. E olha, ele não quer saber e pronto, e fala tudo. E aí a ira, emoção, toma conta de Davi. E Davi pega 400 soldados à frente, 200 atrás e diz, eu vou lá, eu vou matar ele e vou matar todo mundo. Está lá no texto. É nessa conjectura que o funcionário corre para Abigail. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se surgir um problema na tua casa ou na tua empresa, o teu funcionário, o teu filho, a tua nora, o teu cunhado, tua amiga, teu irmão, vai ter a liberdade de te procurar, sabendo que se trouxer um problema para você, você está apto para resolver? Pare e pensa. Quando eu penso num funcionário procurando uma patroa e dizendo, resolve isso aqui, é porque ele sabia que Abigail tinha capacidade e direcionamento de Deus para resolver encrencas. Outro dia alguém perguntou assim, falou conosco, deve ser muito difícil ser pastor e pastora, né? Por quê? Porque as pessoas só procuram vocês para contar problema. Eu disse, é melhor ser procurado para contar problema para a gente resolver do que convidar você para a festa, uai. Está entendendo nossa posição, nosso lugar, não é? Entendeu?
Então pense bem, e aí ele chega e fala para ela. Então vamos aprender aqui. Este é o fundo histórico que eu disse para você: a morte de Saul, a retirada de Davi para o deserto, o encontro dos dois grupos de funcionários, a comitiva e a frustração da comitiva de Davi com Nabal, a reação furiosa de Davi, e então nós temos aqui Abigail entrando em cena. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho com vocês. O desejo do meu coração, queridas, é que nesse ano 2021, Deus nos levante como Abigail. Que todos os problemas que surgirem no nosso caminho, Ele nos dará estratégias para resolver. Você crê? Quando o problema chegar até você, você vai falar assim: não, eu sou uma mulher de Deus e Deus me capacitou para resolver os problemas. Então vamos lá. Queridas, quando nós olhamos para Abigail, nós percebemos nelas características que uma mulher de Deus precisa ter. A primeira é a sabedoria nos usos das emoções dela. Você acredita mesmo que uma mulher, ouvindo que o seu marido havia destratado o rei, o futuro rei de Israel, alguém que havia servido, sido útil no deserto, cuidando dos rebanhos, pede um favor, e aquele marido nega e se levanta contra, você acha que ela não teve nenhuma emoção? Claro que teve. Teve. Possivelmente ela teve raiva daquele marido. Porque é uma emoção, porque emoção é resposta cerebral, é química. Não tem como você evitar uma emoção. Ou se você está aqui na Paraná descendo, alguém fecha você, mas fecha mesmo de carro. Mas fecha para valer. Você vai falar: glória a Deus, Ele me fechou. No mínimo que você vai falar assim: ô égua de Faraó, me fechou. Tudo dentro da Bíblia. Sua vaca de Bazã me fechou no trânsito. Essa emoção é inevitável, é resposta neurológica do cérebro. Nós nascemos com isso dentro de nós. É instinto de defesa. O problema não é a sua emoção, o problema é o que fica depois da emoção, que é o sentimento. Porque a raiva, a emoção, não dá para você... Dá. Mas não dá para evitar. Agora o sentimento dá, a emoção não, o sentimento dá. Porque o sentimento é o que sobra da raiva. A raiva é emoção. O ressentimento, a mágoa, o ódio, isso daí é sentimento. É o que sobrou da sua emoção. Você acha que quando ele chega e fala: minha senhora, temos um problema, resolva. Olha a sabedoria dela de gerenciar talvez o medo, a raiva, porque as emoções é medo, raiva, tristeza e alegria, essas são as básicas, tem outras. E aí ela gerencia isso com sabedoria. Eu imagino que ela se segura e fala: eu não posso errar, porque se eu errar, vai gente inocente morrer sem dever. Isso é ignorância de Nabal. Então ela gerencia com sabedoria. Que nesse ano de 2021 você tenha sabedoria de Deus para gerenciar suas emoções, porque elas virão. Elas virão lá no trabalho. Professor, que Deus te guarde. Não é? Virá lá dos teus filhos, virá dentro da sua família, que Deus te dê sabedoria. Ela teve sabedoria também para administrar a crise dentro do lar. Você vai lendo aqui, quando ele fala com ela, quando ele diz aquele versículo para ela, ela vai lá, prepara alimentos aqui, pães e tudo que precisava, e ela junta toda aquela comida, e olha aqui, ela diz para os criados: vão na minha frente, eu vou atrás de vocês. Ela teve sabedoria para administrar aquela crise no lar. Quem foi que criou o problema? Diz para mim, quem criou o problema? Foi Nabal, não foi ela. Mas ela olhou para aquele problema e ela disse: eu vou resolver esse problema. E nós precisamos ter a sabedoria para gerenciar as crises que está à nossa volta. Porque se Deus permitiu que a crise aparecesse do teu lado, é porque Ele sabe que Ele pode contar com você para resolver, e não para dificultar, e não para aumentar aquela crise. Crises inesperadas. Eu estava olhando você aqui orando, minha filha. Seu pai está na UTI. Está entendendo? Crises nós temos.
Mas nós precisamos de sabedoria. Ela chamou para si aquele problema. E aí ela chega na frente do Davi. Essa mulher aqui era de Deus. Ela chega na frente. O texto diz que ela está indo. Os funcionários na frente, ela mais para trás. Ela era inteligente. Eu não vou na frente. É uma mulher naquela cultura. Não ficaria bem uma mulher na frente de uma comitiva. Ela foi atrás. Porque se Davi aparecesse, o Davi ia ver primeiro os funcionários e não ela. E Deus está falando, fica no seu lugar, não passa na frente de quem tem responsabilidade. E aí diz que numa curva, ela se encontra com Davi. Sabe o que ela faz? Verso 24. Ela se joga nos pés dele e fala assim, eu falhei. Me perdoa, perdoa a tua serva. Eu não vi o que é que estava acontecendo. A culpa é minha. A culpa era dela? Mas ela entendeu que era uma só carne. Aquele traste errou. Eu sou um só carne com aquele trem lá. E agora eu vou ter que resolver essa parada aqui. Não é? O filho errou. Ai, não tem nada a ver. A gente vai pro joelho para orar, para chorar. O irmão errou. O irmão de sangue e carne. Não foi você que criou, mas é carne da mesma carne. E a gente chora, a gente jejua, e a gente paga preço. E a gente ora e a gente chama responsabilidade para a gente. E Deus honra a nossa tomada de atitude para defender quem a gente ama. É ou não é? É. Ela se joga aos pés de Davi e fala, perdoa a tua serva, eu não vi o que estava acontecendo. Deus, nesse ano de 2021, está dizendo para você que Ele quer te usar onde você está. Chama a responsabilidade para você. É o filho que está desviado, está perdido, está dependente, está com problema. Chama a responsabilidade para você. Diz, Senhor, em oração, em atitude. Atitude, tá, irmão? Porque aqui é atitude, pura atitude. Esse problema aqui é meu e eu vou resolver. Senhor, perdoa. Perdoa a inconsequência, perdoa a rebelião, perdoa o pecado, perdoa as atitudes erradas. Senhor, perdoa, eu estou aqui para resolver isso. Foi isso que ela disse. Ela trouxe para ela o problema. Isso é muito incrível, amados. Que interessante. Eu fiquei pensando assim, mas como ela foi até Davi e ela chamou, o problema é meu. O homem que era endemoniado, ela mesmo diz, assim como é o nome dele. Perdoa, meu Senhor. Não faça isso. E ela teve sabedoria em gerenciar uma relação diplomática com Davi. Ela vai como uma diplomata e ela chega diante de Davi, ela contorna todo aquele problema que era para ser ali, sangue inocente derramado, e ela convence o coração de Davi a não agir mediante a raiva que estava no coração dela. Mas para isso ela traçou uma estratégia. Ela sabia a necessidade de Davi com seus funcionários. Ela traça uma estratégia. Sabe por que às vezes a gente perde batalha, não resolve problema? Porque em vez de traçar estratégia, a gente fica só com a estratégia da língua. Falando. E a gente não busca em Deus uma estratégia em atitudes para resolver os nossos conflitos. Então, a minha proposta aqui, irmã, não importa se você criou problema, se alguém criou para você, se você é inesperado. Peça a Deus assim, Senhor, nesse ano eu quero que o Senhor me dê estratégia para vencer todos os problemas que surgirem no meu caminho. Eu quero ser uma mulher de estratégias. Isso aqui me fascina em Abigail. Estratégias para resolver. Estratégias, querida, que funcionam. E ela então consegue, com sensatez e confiabilidade, olha aqui, ela consegue aplacar o ódio de Davi. O ano passado, quando Deus me deu esta palavra, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Nós sabemos, e Abigail é conhecida como agente pacificadora. Mas que o Espírito Santo nos encha de tal forma, que quando alguém vier carregado de ódio, de raiva, ele possa encontrar em nós bálsamo suficiente
para aplacar, para mudar o direcionamento de mentes e corações que estão carregados de raiva, de ódio, de ira, intentando fazer o mal. Foi isso que aconteceu. O Davi havia decidido: eu vou lá, eu vou matar todo mundo. E naquele encontro de hospitalidade diplomática, Abigail reverte a situação. Aí você pode perguntar para mim: e como ela reverteu? Ela chegou, se jogou aos pés, você pode ler. E ao se jogar aos pés dele, sabe como ela muda o coração de Davi? Profetizando sobre a vida dele. Ela sabia que Davi já havia sido ungido a rei. Ela já sabia que ele era o futuro rei de Israel. E havia uma unção de Deus na vida dele. E dentro do coração de Abigail: ai de mim, de tocar em alguém a qual Deus separou e ungiu. Brinca com fogo, não. Não brinca com fogo, não. Então ela chega, ela se joga aos pés dele e diz: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Ela começa a profetizar para Davi. Ela diz: porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se acha em ti mal algum por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada a feixe. Havia um ditado na cultura daquela época, que para proteger alguém, arrumava um feixe, colocava aquela pessoa especial no meio do feixe e fazia uma proteção em meio daquele feixe, em volta do feixe. Então tudo que vinha não atingia a peça importante. Ela diz para Davi: eu sei que Deus te ungiu, eu sei que você vai restaurar esse povo, eu sei que você vai ocupar um lugar. E ela começa a profetizar para um coração irado. Meu Deus do céu. Eu estou aqui nesta tarde, liberando uma palavra para você. Você vai ser profeta de Deus. Para aqueles que chegarem até você com o coração com ódio, com ira, você vai ser profeta de Deus. E quando você abrir a sua boca, toda a ira, toda a mágoa, todo levante vai ser aplacado pela unção diplomática e espiritual que Deus está te revestindo nessa tarde. Não importa onde seja, não importa com quem seja, este ano 2021, Deus vai te levantar como mulher de estratégia para profetizar a corações endurecidos, e estes corações vão se dobrar ao Senhor e vai mudar a rota. Aleluia. Você crê? Você crê que Deus pode te usar como profeta para mudar a rota do mal, a rota da ira, a rota do ódio, a rota da maldade, a rota da maledicência, a rota da murmuração, a rota da morte? Porque aqui era uma rota de morte. E a Abigail consegue, através de uma estratégia, profetizando bênção sobre Davi. E ele mesmo confessa: ah, foi o Senhor que te mandou para encontrar comigo. Oh, queridas, o desejo do meu coração é que em 2021 as pessoas olhem para você e falem: foi o Senhor que mandou você falar comigo. 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 Eu quero que vocês sejam conhecidos como mulheres que foi o Senhor que mandou, e não como fofoqueiras, e não como boca aberta que gosta de bafo e babado. Mas mulheres que quando abrem a boca, quem te ouve diz: foi o Senhor que te mandou, Gisele. Foi o Senhor que te mandou, Mariana. Foi o Senhor que te mandou, Samira. Foi o Senhor que te mandou, Magda. Foi o Senhor que te mandou. Aleluia! É isso que Deus tem para mim e para você. Posição estratégica para aplacar a ira, a maledicência, para aplacar a morte. Isso é demais. Aleluia. E ela, depois de conversar com o Davi, ela volta para casa para encontrar o traste. Porque o homem era um traste. Mas em nenhum momento ela fala para o funcionário assim: ah, ele é louco. Deixa o Davi vir, mata mesmo essa praga aí, daí pelo menos eu caso com o outro. Não, ela ouviu, se posicionou, resolveu o problema. Caladinha, estratégia, atitude, voltou para casa e o cara estava enchendo a cara. Pode ler lá. Diz que ele estava feliz banqueteando
e bebendo muito. E ela não falou nada. Irmã, olha aqui para mim, eu sou mulher, ligada na tomada, 320, 200 e não sei o que. Você já imaginou, numa situação dessa, você voltou para casa e calar a boca, fica quieta? Você já imaginou o esforço que essa mulher fez? A Bíblia diz que ela voltou para casa e ela não falou nada com ele, nada. Ela esperou passar a bebedeira, ela esperou ele dormir, porque daí ia sentar o álcool. E no momento certo, ela chega nele e fala. E ela foi tão poderosa nas palavras que ele ficou. O que ele ficou? Você que conhece a Bíblia? Ele ficou assim, ó. Paralisado, estarrecido. O que me leva a entender que ele não teve contra-argumento com Abigail. Ele não conseguiu contra-argumentar com ela. Ele ficou estarrecido. É isso que vai acontecer com as pessoas pelas quais Deus colocar diante de você para resolver problema. Você vai falar e a pessoa vai ficar assim, ó. Ela não vai ter argumento. Ela não vai abrir a boca. O poder na sua vida vai ser tão grande da capacidade de resolver conflitos que a pessoa não vai poder te afrontar, nem te acusar e nem contra-argumentar. Vai ficar assim, ó. Você recebe? Vai falar assim, Aí depois o que vai acontecer, você deixa Deus fazer o resto. Você deixa Deus fazer o resto. E isso aqui me chamou muito a atenção. Como pode um homem sanguinário, um homem violento, com aquele problema que ele criou para ele, porque não tinha problema, gente. Estava tudo muito bem. O Davi só pediu um favor. Olha, eu já cuidei, eu já ajudei os seus funcionários, agora me socorre, eu estou precisando de um favor. E quando eu estava ontem à tarde orando nesse texto, Deus me deu uma frase que eu fiquei com medo. Eu até anotei aqui. Eu levei um choque diante de Deus. E olha a frase: tocar e afrontar e difamar quem não deve, pode te faltar misericórdia a hora que você precisar. Porque foi isso com Nabal. Entendeu? O Davi socorreu os funcionários. E agora o Davi precisava de um favor dele. E ele afrontou, ele difamou. Ele desdenhou. E ele precisou de misericórdia depois, e a misericórdia não veio. Eu quero que em 2021, 2021, você tenha misericórdia de sobra. Eu chorei diante desta frase que Deus me deu ontem. Eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Que não falte misericórdia para mim a hora que eu precisar. E é muito interessante a gente pensar nisso, queridas. Agora vamos caminhar mais um pouquinho. Quando nós olhamos para esta mulher e para este homem que perde o controle de suas emoções. O Nabal perdeu totalmente o controle e Abigail consegue controlar suas emoções. Nós olhando para a Bíblia. Eu quero deixar alguns conselhos aqui. Como você deve usar suas emoções e seus sentimentos para você fazer a diferença nessa terra. Use as suas emoções, que a tristeza é uma das emoções, para você orar, como Ana em 1 Samuel. Ana tinha todos os motivos para não ir ao templo adorar. Eu estava olhando para a Verônica e estava pensando nisso. Falei: Verônica, como é que teu pai? Pastor, está na UTI, ele infartou. Ela tinha todos os motivos para não vir hoje. Ana tinha todos os motivos para não ir orar. Mas quando a tristeza bater na tua porta, irmã, use essa tristeza para você orar. E se o lugar que você ora, que você consegue se desprender é o templo, vem para o templo. Porque em casa a gente se engana. Engana ou não se engana? Você começa a orar, o telefone toca. Tem uma coisa de chamada WhatsApp, fica vem. Tem umas irmãs sem noção também, né? Tem um povo sem noção também. E às vezes você não consegue ter um tempo a sós com Deus. Quando chegar, eu estou dizendo para você usar suas emoções. Saber usar suas emoções. Quando chegar a emoção da tristeza, vá orar. A Ana foi orar.
Olha que coisa interessante. Quando chegar a sua alegria, você usa a sua alegria para glorificar a Deus como Miriam. Vitória! Pega o pandeiro e canta. Em 2021, quando chegar a alegria, não vá desfrutar da sua alegria só em outros lugares, como nós fazemos. E festa, e come, porque crente não bebe não, mas come, hein? Misericórdia, não é? Vem para a igreja, vai para a célula, entra numa célula e pega a sua emoção de alegria para cultuar, para celebrar, para adorar a Deus. O que eu faço, pastora, com as minhas emoções de medo e tristeza? Se vier medo e tristeza, você aproveita esse medo, essa tristeza para buscar um milagre. A mulher do fluxo de sangue tinha gastado tudo. Eu imagino o medo daquela mulher, a tristeza daquele coração, sendo considerada como uma mulher imunda naquela cultura. Mas ela usou toda aquela situação para buscar um milagre. Vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Eu vou tocar em Jesus. Então, quando chegar em você alguma emoção para te parar, você fala, eu vou pegar isso aqui. E eu vou usar isso aqui para tocar no mestre. Porque se eu tocar no mestre, a minha história vai mudar. Não é? Que em 2021 você administre isso. Quando o problema chegar no seu caminho, você use esse problema, essa dificuldade, para abençoar a sua vida. E quando chegar a alegria também, faça como a mulher samaritana. Ela encontrou o Messias, ela entrou em êxtase. O texto de João, capítulo 4, diz que ela entrou em êxtase. E sabe o que ela fez? Saiu contando para todo mundo. Vem ver, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Eu estava no poço, eu encontrei o Messias. A hora que chegar, que o que você está esperando, use essa emoção de alegria para você expandir o reino de Deus na terra. Porque nós, como seres humanos, nós somos tentados a usar a nossa emoção quando chega o problema de maneira negativa. Você quer ver? Tem gente que usa a emoção para estragar a vida alheia. A Jezabel. Segura aí, irmã. Quantas vezes a nossa emoção negativa a gente usa para triturar o outro? Foi o que Jezabel fez. Havia no coração de Jezabel tanta maldade que ela usou para destruir o Nabote. É aquela vinha lá que você quer? Tudo bem, vou mandar matar o cara e a vinha é sua. Queridos, em 2021, que eu e você não venhamos usar as nossas emoções para destruir ninguém. Porque às vezes na hora da raiva a gente abre a boca e mata o outro. É ou não é? É. Eu tenho que andar debaixo do sangue do Cordeiro, irmão. Porque se Jesus não botar um freio na minha língua e me fala, fica quieta, Eliette, fica quieta, pensa, Eliette. Ó, o que você vai fazer, hein? Eu não estou nesse negócio aí não, isso aí é seu. Eu sou de carne e osso como você. E todo dia eu acordo e digo, hoje eu estava conversando com uma pessoa. Eu fui atender uma pessoa, ela começou a falar e eu disse, Senhor, põe um freio na minha língua. Freio na minha língua, um freio. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, estou falando para Jesus calar minha língua, porque eu não quero falar para você o que eu estou com vontade de falar. Vamos orar. Porque isso é inerente a nós. Então, em 2021, que nós não usemos a nossa emoção para uma glória pessoal, como Herodias. Herodias estava num caso extraconjugal. Deus levanta, João Batista fala, e ela enche o coração e fala, vou me vingar dele. Irmãs, olha aqui para mim, olha bem aqui para mim, olha para mim, tá? Eu sou igualzinho você, tudo que você sente eu também sinto. Tudo que você sente eu sinto. Quantas vezes diante do problema, a gente fica esperando o momento da vingança? Né? Você fala assim, vai chegar a minha vez, me aguarda. Espírito Santo está te trazendo aqui nesta tarde para dizer não, que a partir de hoje você vai ser uma mulher de estratégia e a vingança você vai entregar a Deus porque é Ele que pertence, é isso que a palavra diz. Você não vai precisar fazer vingança com as suas próprias mãos, você não vai precisar descer do salto, né, rodar, não. Você vai ser uma mulher de estratégias e as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, meu Deus, quanta sabedoria. Você quer essa sabedoria? É o que eu mais peço a Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar, meu Deus, quanta sabedoria. E aí você vai começar a ser procurada por pessoas que têm problema. E não vai falar assim, nossa, eu fico atraindo essas coisas. Não, querida.
É que Deus está ali levantando você para gerenciar os seus e ajudar outros a gerenciar os deles, e você ser bênção e ser resposta. Abigail foi resposta de Deus para Davi não manchar o chamado de rei sobre Israel. Porque se Davi tivesse levado a sério e concluído a raiva do coração, ele tinha manchado a história antes de sentar no trono. E Deus levanta Abigail, interfere na ira de Davi. Ele diz: foi o Senhor que me mandou aqui. E então você será Abigail nesta terra, e você receberá pessoas com problemas, e você vai evitar tragédias e histórias manchadas no reino de Deus aqui na terra. Você compreende isso? Você compreende isso? Não é? Essa semana eu estava assistindo um jornal e de repente apareceu uma propaganda: solucionador de problemas. O solucionador. E eu fiquei: Deus, me capacita para ser solucionadora de problemas. Me dá essa sabedoria. Me dá esta graça, me dá esta habilidade, me dá esse equilíbrio de gerenciar os meus e ensinar mulheres a gerenciar os delas. Entende, queridas? O clamor da minha alma nesta tarde é: se tiver um problema no meio do seu caminho, você será habilitada, capacitada, cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus, cheia da sabedoria dos céus, e você vai resolver esses problemas, e Satanás não vai tirar vantagem na sua vida. Mas nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Pedir a Deus que nos ajude. Agora eu já estou terminando. Eu quero que você que é casado, olhe aqui para mim. Quantas casadas tem aqui? As solteiras também que querem casar, olhem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa quem é o seu marido. Não importa com quem você casou. Mas o teu papel enquanto esposa é honrar o homem que Deus colocou do teu lado. E talvez você diga assim: a senhora não conhece. Em nenhum momento, Abigail denegriu a figura de Nabal, a não ser explicando para Davi o comportamento do marido que ela tinha. O meu papel enquanto esposa, o seu papel enquanto esposo, é promover honra com o homem que você se casou. O seu lar é a base para fazer o seu esposo voar. E o seu esposo vai ser alguém que vai alçar altos voos. Vai depender de você. Porque se você desonrar o seu marido, Deus não vai fazer ele voar, porque você não sabe lidar com honra. Isso é muito sério. Quem me conhece sabe. Eu cuido da roupa do meu marido. Ninguém nunca botou a mão na roupa dele, porque eu não deixo. Eu quero dizer para você que a sua boca aberta seja para profetizar para esse homem que está do teu lado. E Deus vai transformar ele. Deus vai mudar a história dele, vai dar um jeito nele. Você vai ver. Então, mulheres casadas que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu convoco você, abre a sua boca para abençoar esse marido, para promover. Quando você for lavar a roupa dele, você fala: Senhor, aqui está um homem poderoso. Ah, mas pastor, ele bebe, ele fuma. Mas você profetiza: Senhor, em nome de Jesus Cristo, ele vai mudar. Eu tenho certeza que vai. Meu casamento, a minha casa é o paraíso. Deixa eu falar uma coisa para você: casa, lar é paraíso na terra. Teu marido tem que gostar tanto de voltar para casa que ele fala assim: não, vou para casa que lá é o meu céu. Entende? Eu acho isso incrível em Abigail. Ela não foi falar para ninguém. Ela podia ter falado para o funcionário assim: ele é louco mesmo, ele vai rir, deixa o Davi vir e aprontar o que quer. Não, ela ficou quietinha e foi resolver a situação. Isso é muito sério para nós. Eu vejo tantas mulheres denigrindo seus maridos,
Deus nos traz nessa tarde para profetizar bênção sobre os nossos maridos. Não importa quem ele seja, Deus vai transformar. Se ele ainda não é convertido, Deus vai salvar. Se ele ainda não é cheio do Espírito Santo, Deus vai encher. Se ainda ele não é batizado nas águas, Deus vai atraí-lo. Porque é o Espírito Santo que convence, ele vai se batizar. E você começa a profetizar. Ele vai ser um homem de Deus na terra. Vai ser líder de células. Vamos ser lar hospedeiro. Ele vai ser um homem que vai contribuir com a obra missionária. Ele vai pregar o evangelho. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer, esse é um homem de Deus, porque atrás de um homem de Deus sempre tem uma mulher de Deus, não se engane. Viu? E quando alguém lhe vier, não é falar alguma coisa, você fala, não, eu creio pela fé, que ele vai ser um grande profeta, porque eu estou empenhada nesta função de transformar esse homem aqui num grande profeta. E você que está solteira aqui querendo casar, minha filha, casa com essa visão, em promover quem Deus colocar do teu lado, para ser um homem de Deus na terra. Isso é muito sério para nós que somos mães, que somos casados. Eu já estou terminando. Quando surgir um problema na sua vida, em 2021, você traga para você a responsabilidade, sabendo que Deus é contigo, para te dar estratégias para resolver qualquer tipo de problema que surgir no teu caminho. E peça a Deus para que em 2021, você não crie problema para você. Peça a Deus. Fala, Senhor, eu ouvi lá no culto para as mulheres, faltam 10 meses para esse ano. Senhor, eu não quero criar nenhum problema para mim mesmo, Senhor. Tem misericórdia, porque o problema de Nabal não existia, foi ele que criou. E tem muita mulher sofrendo, se batendo, mas elas mesmas são as causadoras dos problemas delas. E Deus não tem isso para você. Deus tem uma vida em abundância, em qualidade. Tem o céu na terra para você. Ele tem coisa boa para te dar. Ele quer abençoar teu casamento, tua família, teu emprego, abençoar sua vida pessoal, sua vida mental, sua vida física. E a minha palavra profética nesta tarde é que você não venha causar problema para você. E a melhor maneira de não causar problema para nós mesmos é calando a boca. É falando menos, orando mais, agindo mais, Bíblia mais, jejum mais, e muitos problemas nossos serão evitados. Você concorda comigo? Curva a sua cabeça. Eu teria mais para falar, mas eu vou terminar. Curva a sua cabeça. Tem um problema no meio do caminho. Como é que eu vou gerenciar essa emoção, pastora? Como é que eu vou gerenciar o medo, a raiva? Como é que eu vou gerenciar a alegria, a tristeza? Elas são resposta instintiva do teu cérebro. E como resposta instintiva do teu cérebro, você poderá administrá-las, traçando estratégias, através do autoconhecimento, mas em primeiro lugar do Espírito Santo na sua vida. Peça para o Espírito Santo revelar quem você é. Peça para o Espírito Santo mostrar você do lado avesso. Peça para o Espírito Santo trazer na sua mente como é que você reage frente aos problemas e os conflitos. E peça ao Espírito Santo para te dar estratégias para você aprender a lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a alegria, para canalizá-las para aquilo que é agradável, para aquilo que é frutífero, para aquilo que edifica, para aquilo que adora a Deus. Peça a Deus que Ele te dê a você capacidade diplomática para aplacar o coração raivoso, irado. Peça a você capacidade de gerenciar conflito diante de pessoas que podem te trazer males. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou repetir. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Não toque. Não toque. Não toque. Não crie problema com gente que você sabe que Deus separou, que Deus escolheu. Não toque. Todos são chamados, todos são escolhidos, todos nós somos sacerdócio, a nação eleita. Então
diante de todas as pessoas, eu preciso ter cuidado para não criar problema com elas, para que não me falte misericórdia o dia que eu precisar. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que em 2021 Ele quer te dar estratégias. Ele quer ensinar você a trazer o problema para você. Não fui eu que criei, pastor, mas eu tenho capacidade de resolver. É isso que eu quero, mulheres. É isso que eu quero para você nesse ano, nesses 10 meses. Pastor, o problema não é meu, mas Deus me capacitou para resolver, eu vou resolver. Pastor, o problema é do meu marido, do meu filho, da minha irmã, da minha sogra, do meu funcionário, do meu empreendedor, do intraempreendedor. O problema é lá na minha empresa, pastor. O problema não é meu, não fui eu que criei, mas Deus me capacitou, me deu condições, sabedoria, graça, autoridade do Espírito Santo, e através de atitudes, pastora, eu quero resolver os problemas que surgiram no meu caminho em 2021, e serão 10 meses de vitória. Você sabe o final dessa história, queridas? Você sabe o final? Depois de Abigail falar tudo aquilo para Davi, ela disse: meu senhor, se esqueça de mim não quando te assentares no trono. Eu estou parafraseando o texto. Você sabe o final da história? Quando Abigail falou com Nabal, ele ficou estarrecido, paralisado. E daí aproximadamente 10 dias, a ira de Deus se manifestou e tirou Nabal. Faltou misericórdia para ele. Faltou misericórdia. Criou um problema com alguém que não tinha nada a ver com a vida mal resolvida dele. Faltou misericórdia. E aí o que acontece? Davi fica sabendo que Nabal havia morrido. E ele manda uma comitiva para buscar Abigail. E ele então traz Abigail para o palácio. E ela se casa com o rei. Sabe, queridas, Abigail veio o problema para ela. Ela fez todas as estratégias e foi falar com quem podia resolver a situação. É isso que Deus quer fazer conosco. Falar apenas com aqueles as quais podem resolver a situação. Mulheres sábias, mulheres que gerenciam conflitos, mulheres que conseguem ter o equilíbrio nos sentimentos, mulheres que têm atitudes de mulheres cristãs. Elas só falam o necessário para quem pode resolver. Eu quero orar com vocês. Senhor, eu me quedo diante desta palavra. E confesso ao Senhor que é quase um ano. Isso tem martelado dentro da minha alma. Quando Tu me deste essa palavra. Senhor, nós enfrentamos tantos problemas que nós mesmos criamos. Falamos demais. E às vezes a gente gosta de uma fofoca. Senhor, queima a nossa língua. Tem misericórdia. Começando por mim. Não me deixe envolver em fofoca. Apesar que o cérebro humano gosta de fofoca. Mas por amor do Teu nome, que o sangue do Senhor seja derramado sobre a minha vida. E que eu, Eliette Lara, não se meta em fofoca. Para que eu não venha criar problema para mim mesmo. E complicar pessoas que estão à minha volta. Senhor, olha para cada mulher aqui neste auditório. Nós ainda temos 10 meses à nossa frente. E nós não sabemos o que nos aguarda. A única certeza que temos é que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. A única certeza que temos é que o Senhor se fará presente em cada manhã e em cada anoitecer. Não, o Senhor não é o problema somos nós, que às vezes esquecemos disso. E certamente nesses 10 meses, eu e as minhas irmãs enfrentaremos problemas que outros também criaram para nós, nos envolveram. Assim como Abigail, não foi ela que criou esse problema, mas ela chamou para si a responsabilidade. Que eu e as minhas irmãs tomemos, ó Deus, uma posição de maturidade tal, que quando alguém chegar com um problema, nós possamos ter estratégias vindas do Teu coração. Vindas do Teu coração para resolver os problemas. Que não foram nós que criamos, mas o Senhor vai nos dar capacidade. O Senhor vai nos dar discernimento. O Senhor vai nos dar autoridade
para solucionar o problema do esposo, dos filhos, dos irmãos de sangue, os irmãos da igreja, aquele problema lá na célula, lá no ministério, lá no trabalho, na empresa, em casa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles problemas que virão, porque outros estão causando, dá-nos, ó Deus, sobriedade, maturidade, Senhor, para gerenciar a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, de tal maneira que todas essas emoções inerentes em nós mulheres venham ser canalizadas para glorificar o Teu nome. Senhor, nos capacita, e que possamos usar as nossas emoções como Miriam, para celebrar, até mesmo a tristeza, Senhor, como Ana, para nos levar para o quarto do quebrantamento, para nos levar para o TSD, o tempo a sós com o Senhor, não é? E quando nós recebemos aí o que estamos esperando, que a nossa alegria seja motivo de expandir o Teu reino e torná-lo conhecido como a samaritana fez. Eu encontrei o Messias. Oh Deus, o desejo do meu coração é que no último sábado aqui, o último culto de 2021 em dezembro, que nós nos reunimos aqui, venhamos nos reunir aqui, num culto de celebração, e os testemunhos serão partilhados, dizendo: eu venci os problemas, o Senhor me deu o controle das emoções, o Senhor me deu gerenciamento, equilíbrio, eu ajudei a resolver problemas que não eram meus. Eu fui a resposta para aplacar a ira dos incontroláveis, dos intratáveis. O Senhor me usou para apagar fogueiras. O Senhor me usou para não manchar o ministério de alguns. Assim como Davi, Senhor, porque assim como Abigail na vida de Davi, Davi poderia ter manchado ali algo que ele ainda não havia nem começado o reinado. Mas o Senhor a levantou, e através de uma atitude diplomática de total sabedoria, ela impede que Davi venha ter consequências na função a qual Deus o havia chamado. Ah, meu Senhor, que em nenhum momento nós sejamos Nabal, para que não nos falte misericórdia na hora que precisarmos, mas que em 2021 sejamos luzeiros nessa terra, mulheres cheias, mulheres às quais as pessoas vão se dirigir a nós e dirão: ah, como eu gosto de falar com você, porque você tem a resposta certa, você me ajuda, ah, você me ensina, você me dá a direção. Senhor, esse é o desejo do meu coração, é que algo novo aconteça no nosso meio neste ano. Que todas aqui, todas, desde a mais jovem, Senhor, e até que aquela que está na idade plena, venha a ser reconhecida como uma mulher sábia, uma mulher que sabe solucionar problemas e glorificar o Teu nome. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus é que eu oro. Assentadas, olhos fechados, por gentileza. Você que precisa que Deus intervenha na sua vida, porque quando você olha para Abigail e você percebe que muitas vezes as suas atitudes não são relativas à atitude de Abigail, mas você quer isso de Deus na sua vida, se coloca em pé, todo mundo de olho fechado. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha não, eu já estou em pé porque eu preciso. Se o Senhor não me segurar, eu faço besteira. Ah, meu Senhor, eu não sei quem se levantou, eu nem quero ver. Uma coisa eu sei, eu preciso de sabedoria. As tuas filhas, Senhor, aquelas que se levantaram nesta hora, dizendo: Senhor, dá-me as atitudes de Abigail. Olha para as tuas filhas. Quem sabe elas têm em suas casas, algumas aqui, um Nabal. Quem sabe o Nabal é o filho. Quem sabe o Nabal é o empreendedor lá na empresa. Quem sabe o Nabal, Senhor, é um parente, um vizinho, um colega, um irmão de sangue. Quem sabe o Nabal é aquele um lá na célula que só dá problema. Quem sabe o Nabal é aquele no ministério que só provoca contenda. Quem sabe, eu não sei, o Senhor sabe, mas as tuas filhas se levantaram.
E eu quero agora, Espírito Santo, nós cantamos aqui algo novo, algo novo. Senhor, faz algo novo na vida dessas mulheres. Faz algo novo na vida delas. Que esse ano, Senhor, que esse ano seja um ano que venham marcar o crescimento, a maturidade espiritual dessas mulheres que se levantaram aqui, que tiveram, ó Deus, a liberdade de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser Abigail, eu estou aqui, eu quero ser Abigail, não com palavras apenas, mas como atitudes. Eu quero ter a força, a ousadia, a autoridade, a graça de profetizar sobre aqueles que se levantam contra mim. Eu quero ter a graça de profetizar por aqueles que têm criado problema para mim. E certamente, se assim, ó Deus, as tuas filhas fizerem, haverá uma mudança de rota. Ah, papai, recalcula a rota das nossas vidas. O teu nome vai ser glorificado. E nós alçaremos um alto e bom som, os louvores a ti. Porque o Senhor nos capacitou para gerenciar as nossas emoções e o nosso sentimento, Senhor, que é aquilo que resta da emoção. Quantas mulheres já estão aqui, Senhor, com o sentimento, porque a emoção já deixou resíduo em suas almas, em seus corações. Por não saber gerenciar as emoções, se tornaram sentimentos. E quando se torna sentimento, Senhor, como é difícil lidar com esses sentimentos. Mas que o sangue de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha visitar, ó Deus, os porões da nossa alma. E se houver resíduo aqui de emoções não resolvidas, que já são sentimentos, como acabei de dizer, o Senhor venha limpar agora. Venha limpar agora. E que, Senhor, o único sentimento que venha ocupar o nosso coração é o amor ao Senhor, o prazer em te servir e adorar o Senhor enquanto vivemos nesta terra. Amor pelas almas perdidas, amor pelo teu reino. Esse seja o sentimento verdadeiro em nós. Eu oro a ti, Senhor, com gratidão e crendo que as tuas filhas estão recebendo nessa tarde o novo do Senhor na vida delas, para viver o 2021, gerenciando suas emoções e tendo atitudes sábias diante dos problemas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos orar para terminar. A equipe já está lá com os convites. Queridas, é só até amanhã, para a primeira. Depois nós já vamos abrir, que já tem gente solicitando. São pouquíssimos convites. É dentro da capacidade do limite da primeira igreja. Não é? Você não pode deixar para um outro momento. Lembrando que amanhã nós temos os cultos às 9 e às 18. Coloca a sua mão na posição de receber. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo teu carinho generoso, pelo teu amor. Nós vamos agora para nossas casas. Vá conosco. Vá conosco. Vá conosco. E dá-nos uma noite de descanso, um final de sábado feliz e abençoado. E queremos que o Senhor nos dê a oportunidade de estarmos aqui amanhã, Senhor. Oh, como será maravilhoso voltar a este santuário para te adorar. Oramos em nome de Jesus. E agora, irmãs, que o amor de Deus Pai e que a graça, infinita graça manifestada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que os dons e o fruto do Espírito Santo se faça presente nas vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vá para a sua casa, ame a sua família, ame seu marido, seus filhos, e o Senhor certamente vai responder a sua oração.